Aconteceu. Virou manchete. Estudo sobre os deuses do Antigo Egito, cidades de sua adoração, sua influência sobre os faraós e sobre as pessoas hoje. Símbolos egípcios: Enki, de Jet, o azo cetro, óleo de Horus, o cajado e o mangual. O que é o Ramsa, Illuminati e maçonaria. Uma coisa que chama muito a atenção nas profecias do livro de Isaías é a repetição das advertências de Deus em relação à idolatria e a sua ira por causa dela, levando-o a punir nações pagãs poderosas para que seu povo não se contaminasse com seus ídolos. Em Isaías 19, nós vimos as cidades do Antigo Egito: Zoan, Avares, Mênfis, On, Bubastes ou Bubaste, Tebas e outras. Quantos deuses eram adorados ali? Em Isaías 44, 6 e 7 está escrito: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu? Feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare, eu exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Nos versículos seguintes, a versão Ara coloca um título: A loucura da idolatria. Assim, apesar da infidelidade do seu próprio povo, ou da idolatria e da arrogância dos gentios, acreditando em seus deuses para livrá-los da ira do Deus de Israel, ele continuava a dizer que além dele não há outro Deus, era a ele que eles deveriam recorrer. O mesmo acontece ainda hoje, quando a incredulidade, a rebeldia, o orgulho e a cegueira do ser humano o faz acreditar nas mentiras das trevas, em coisas vãs e usar amuletos para conseguir segurança e bem-estar. Quem ainda hoje consegue acreditar nisso? Falsos conhecimentos estimulam a fantasia, e a fantasia da mente humana dá brecha para o diabo, distorce a realidade, traz ansiedade, medo e ameaças. Nenhuma doutrina, seita, filosofia, mito ou amuleto podem trazer a salvação, a proteção e a liberdade que o ser humano tanto almeja. Tudo isso já foi conquistado por Jesus através do seu sacrifício. Seu sangue e o seu perdão removem todo o peso traduzido por esse lixo espiritual, acumulado por tantos milênios. O Egito prefigura o mundo, onde vidas estão debaixo do cativeiro do inimigo, adorando falsos deuses e perdendo seu precioso tempo com algo fútil. Não precisamos de símbolos nem amuletos. A palavra de Deus é o suficiente para nós. É a única coisa que nos mostra a verdade e nos conduz pelos caminhos retos da sua justiça. Deuses egípcios. Como relatei nos comentários sobre Isaías 19:18, nas cidades onde houve mais idolatria no Egito, seria lá mesmo aonde a graça do Evangelho chegaria para a conversão de muitos. Não se sabe ao certo quais eram, mas podemos cogitar que deveria ser as 5 mais importantes do Egito. Heliópolis, onde era adorado o deus Sol, Ra ou Atom. Bubastes ou Bubaste, onde era adorada a deusa Basté. Mênfis, onde eram adorados os deuses Ptah, Sekhmet, Socar, Nefertem e Apis, o touro de Mênfis. Tebas, onde era adorado o deus Amon, e Tanis-Zoá, que foi capital egípcia da 21ª dinastia, e onde eram adorados os deuses Amon, Ra e Ptah.
mas veremos outros deuses também. 3 símbolos aparecem em conjunto na imagem de quase todos os deuses egípcios: o Anki, o Djé e o Uas. Isso está explicado após a descrição dos deuses e deusas. Atom ou Atum, também Atem ou Tem, Deus primordial e criador do céu e da terra, uniu-se a Ra e se transformou num único ser chamado de Atum-Ra. Era adorado em Heliópolis, Om, e representado como um disco solar, fonte de energia da vida terrena, e suas mãos seguravam a chave do Anki. Seu nome parece ser derivado do verbo TM, que significa completar, terminar. Por isso ele é tido como o completo e também o finalizador do mundo. O faraó Amenófis IV reinou no período de 1352 e 1336 a.C. e foi faraó da 18ª dinastia. A partir do 5º ano do seu reinado, introduziu a adoração centrada em Atom e mudou seu próprio nome para Akhenaton, que significa agradável a Atom, para mostrar a sua estreita relação com esta divindade. Ra, o deus Sol, adorado em Heliópolis, On e Tane, Zoá, uniu-se a Atom ou Atum e se transformou em único ser, Atum-Ra. Sua filha Maete personificava a verdade, a justiça, a equidade e a ordem cósmica. Ra ou Atom Rei Sol era chamado também de Amon-Ra, talvez uma confusão com Amon de Tebas, o deus oculto, o deus guerreiro, substituto de Monto, a quem Amon venceu. Outro deus ligado a Ra era Osíris, que governava o reino dos mortos e cujo filho era Horus, representado por um gavião, e sua esposa Ísis. Ptah ou Ptah, egípcio PTH, provavelmente vocalizado como Ptah em egípcio, é o deus dos artesãos e arquitetos. Está associado às obras em pedra. Na Tríade de Mênfis, é o marido de Sekhmet. Está ligado a Sokar. Os gregos conheciam-no como o deus Hefesto. Nas artes, é representado como um homem mumificado, com as mãos segurando um cetro enfeitado com Anki, Uas e Djé, símbolos da vida, força e estabilidade, respectivamente. Também era adorado em Tanis, Zoan. Amon ou Amun, em grego Amon, ou Amon, em egípcio Yamanu, adorado em Tebas e Tanis, Zoan. Seu nome significa o oculto, uma vez que originalmente era a personificação dos ventos. A partir da 18ª dinastia, com o faraó Tutankhamon, 1336-1327 a.C., ele se tornou o deus do império, passando a ser chamado de Amon-Ra e reverenciando sob aspectos criadores e solares. Derrotou Montu, deus solar considerado como a manifestação destrutiva do calor do sol. O culto a Amon acabou com a destruição de Tebas em 661 a.C. pelos assírios. Montu, Mentu, Montu, Montu, Monto, Mentu, Mont ou Minute. É um deus da antiga religião egípcia,
adorado na província de Tebas, nas cidades de Tebas e Hermontes, atual Armand, 9 quilômetros ao sul de Tebas. Por isso conhecido como o Senhor de Tebas, inicialmente foi um deus solar considerado com a manifestação destrutiva do calor do sol e, portanto, associado a Ré ou Ra. Montu-Ré foi derrotado por Amon. Era representado como um homem com a cabeça de falcão, tendo na cabeça 2 plumas altas e um disco solar com ureu. Ureu, uma cobra estilizada colocada na coroa dos faraós duplo, segurando um machado ou setas e arcos. Na época baixa, 664-332 a.C., foi representado com a cabeça de um boi. Passou a ser associado à vitória e à guerra no tempo da 11ª dinastia. Bastet, Baste, Ubaste, Baen-Haset ou Ailuros, palavra grega para gato. É uma divindade solar adorada desde a 2ª dinastia, deusa da fertilidade, protetora das mulheres grávidas. Também tinha o poder sobre os eclipses solares. Era representada como uma mulher com cabeça de gato, que tinha na mão um instrumento musical de percussão, o sistro, considerado sagrado. Podia também ser representada como um simples gato, adorada em Bubastis ou Bubaste em egípcio, Prubast, que significa habitação da deusa Bastet ou casa de Baste. A palavra sistro vem do grego seistron, literalmente aquilo que é agitado, derivado do verbo seien, agitar, sacudir. Socaris, em grego clássico, Socaris com K. Socar ou Sequer era o deus falcão da necrópole de Mênfis. Como homem com cabeça de falcão, era geralmente representado como em forma de múmia, coroa cônica com o disco solar, chifres e cobras. Era outro deus construtor. Era fabricante dos ossos e de mistura de substâncias aromáticas para os ungüentos importantes no ritual funerário egípcio. Depois se associou às necrópoles da região e passou a ser considerado como deidade da condição pós-morte do submundo. Está associado com Osíris e Apitá, do qual tomou sua esposa Sekhmet para si. Sekhmet ou Sekhmet é a deusa da vingança, da guerra e medicina do Antigo Egito e adorada em Mênfis. A deusa egípcia é representada com a cabeça de uma leoa e tem o calor do sol como seu principal poder. Nefertem ou Nefertum era deus do sol e dos perfumes, cujo símbolo era a flor de lótus. Segundo alguns autores, seu nome significa lótus, aquele que é belo, ou Atom, o belo, ou possivelmente o belo que fecha, ou aquele que não fecha, e é conhecido desde o século 24 a.C. Era adorado em Mênfis e Heliópolis, associado a Atom. A tríade é composta por Ptah, Sekhmet e Nefertem, que também se uniu a Horus, filho do Sol, para formar uma entidade única. É representado por vezes com uma cabeça de leão,
ou como um jovem sentado sobre uma flor que desabrocha. Apis, Ap-Ancu, o touro de Mênfis, personificação da terra e reencarnação de Osíris, estava associado com o deus Ptah, o deus construtor da referida cidade, simbolizava a força do rei, o faraó. A deusa Hathor, ou Hathor, deusa das mulheres dos céus, do amor, da alegria, do vinho, da dança, da fertilidade e da necrópole de Tebas, pois acolhia os mortos e velava os túmulos. Como deusa do céu, era a mãe ou consorte do deus do céu Horus e do deus do sol Ra, ambos os quais eram conectados com a realeza. Assim, ela era a mãe simbólica de seus representantes terrenos, os faraós. Era representada como uma vaca com o disco solar entre os chifres, ou como uma mulher com cabeça ou com orelhas de vaca, ou ainda como uma mulher de pele amarela e que carrega na cabeça um par de chifres de vaca, entre os quais se encontra um disco vermelho rodeado por uma cobra. Ela segura um bastão bifurcado, ou was, cetro, em uma mão e o Anki na outra. Anki significa a chave da vida. É um antigo símbolo hieroglífico egípcio usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra vida e, por extensão, como um símbolo da própria vida. O Anki tem uma forma de cruz, mas com o laço em forma de lágrima, no lugar de uma barra superior vertical. Alguns chamam esse símbolo de cruz de Ansata ou cruz egípcia. Podemos encontrar esses objetos à venda em sites nas redes sociais. Selkis, em grego Celsis, Serquete, Serquet, ou Selquete, Selquete, com K, era a deusa adorada desde 3100 a.C. No Reino Antigo, 2686 2160 a.C., ela era guardiã do rei falecido, ao lado de Neith, Nit, Isis e Nephthys. Tornou-se uma das 4 divindades que guardaram os sarcófagos. Selkis também tinha a função de proteger o faraó reinante. Ela é frequentemente descrita como uma mulher com um escorpião enfeitando sua coroa. Ela segura o Anki, o símbolo da vida, em uma mão e um cetro, was, na outra, representando o poder. Também era a deusa da fertilidade, natureza, animais, medicina, magia e cura de picadas e mordidas venenosas. Picadas de escorpião levam à paralisia, por isso o significado do seu nome, aquela que aperta a garganta ou aquela que fez a garganta respirar. Assim tinha o poder de curar picadas de escorpião e os efeitos de outros venenos, como a picada de cobra. Não tinha templos para sua adoração. Neit, em grego koine, é um empréstimo da forma de escrita egípcia antiga NT, provavelmente originalmente NRT, e significa ela é a mais aterrorizante. Neit, por ser uma deusa guerreira. O nome também é escrito como Nit, Net ou Neit. Dizia-se que ela era a criadora do universo e tudo o que ele contém, sendo ela que governava seu funcionamento. Ela era a deusa da sabedoria, do cosmos, das mães e do parto, dos rios, da água, da caça, da guerra e do destino, mas também tinha atributos da tecelagem, num sincretismo com a deusa grega Atena, pelas classes governantes,
como uma deusa que teceu o mundo e trouxe tudo à existência. Por isso era a patrona dos tecedores. A deusa egípcia Neith trazia seus símbolos da deusa da guerra, as flechas cruzadas e o escudo em sua cabeça, o anque e o cetro. Ela, às vezes, usa a coroa vermelha do Baixo Egito. Neith era adorada em Sais. Néftis, em grego Neftis ou Nepte, em árabe Niftis, é mencionada como esposa de Sete. Seu nome significa Senhora da Casa. É entendida como a casa para onde o sol retorna no fim do seu curso, ou seja, os céus noturnos. Enquanto Sete era o deus da morte, Néftis e sua irmã Isis são chamadas de deusa mãe e deusa dos céus, e ambas são as que distribuem vida plena e felicidade. Néftis era normalmente retratada como uma jovem mulher usando um toucado em forma de casa e cesto, e também denominada guardiã dos mortos, levando-os à vitória, e uma deusa da natureza, da extremidade do céu, o leste e o oeste, ou o norte e o sul. Não se sabe qual delas é uma ou outra, Néftis ou Ísis. Mut, deusa bastante poderosa, inicialmente apenas uma deusa falcão da cidade de Tebas, atual Luxor. A partir da 18ª dinastia, Mut passou a ser vista como esposa de Amon. Era representada como uma simples mulher com um vestido vermelho ou azul, usando um toucado de abutre e a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, a coroa branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito. Essa coroa carregava o emblema de dois animais, a cobra egípcia Ureu, uma cobra estilizada colocada na coroa dos faraós, pronta a atacar, representando a deusa Uadjet do Baixo Egito, e o abutre egípcio, representando a deusa Nekhbet do Alto Egito. Por vezes, essa deusa era também representada com uma cabeça de leoa. Possui uma sala no templo de Karnak, ou Karnak, com K. Templo dedicado a Amon-Ra. Mut é mãe de Quespiciquis, Consu com K, Kensu com K, em grego Chespicichis, o deus lua adorado em Tebas. To ou Tó, em grego clássico, Tó, também conhecido como Djelte, em egípcio Destigi, era o deus egípcio da palavra e da erudição, Mercúrio para os romanos e Hermes para os gregos, do conhecimento da sabedoria da escrita, da música, da lua e da magia, geralmente retratado com a cabeça de ibis ou babuíno, animais consagrados a ele. Era chamado pelos gregos de Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, adorado em Hermópolis Magna, juntamente com Consu, o deus lua, descrito acima. Representa a passagem no tempo. Sua esposa era Maete, filha de Aton-Ra. No século I, no Egito, surgiu uma doutrina atribuída ao deus Tó e chamada de Hermetismo. É um ensinamento secreto em que se misturam filosofia e alquimia, uma química buscada através de uma fórmula secreta para
transformar metais em ouro. Ela está ligada ao gnosticismo. Gnosticismo é uma doutrina filosófico-religiosa que surgiu no início da nossa era e se diversificou em muitas seitas, visando a conciliar todas as religiões e a explicar-lhes seu sentido mais profundo por meio da gnose, em grego conhecimento. O gnosticismo relaciona-se com a Cabala, com o neoplatonismo e as religiões orientais. A gnose prega o conhecimento esotérico e perfeito da divindade e que se transmite por tradição e mediante ritos de iniciação. Neoplatonismo é o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica. Platão foi um filósofo grego do século IV a.C., 429-347 a.C., que se desenvolveram do século III ao século VI, 232-529. Ele é direcionado para os aspectos espirituais e cosmológicos do pensamento platônico, sintetizando o platonismo com a teologia egípcia e judaica, inclusive influenciando alguns cristãos, como Agostinho de Hipona e judeus na época medieval, como o rabino Moshe ben Maimon, também conhecido como Maimonides ou Rambam, o erudito judeu mais influente na Idade Média, século XII, que organizou os 613 ordenanças judaicas, mitzvot, Maite, Maat ou Maat, personificava a verdade, a justiça, a equidade e a ordem cósmica e social. Era esposa de Tó. Ela é representada como uma jovem mulher ostentando uma pena de avestruz na cabeça, sendo a pena a medida que determinava se a alma do morto que residia em seu coração alcançaria o paraíso da vida após a morte com sucesso no julgamento de Osíris. Benebjedé, Ba do Senhor de Dejet, o deus de Mendes, nome grego para a cidade egípcia de Djedet, era retratado com a cabeça e o velo de um bode. Ba significa personalidade, enquanto Ka significa a essência vital, ou seja, o que fazia a diferença entre um ser vivo e um morto. Por isso, o nome mais antigo ainda mais para essa cidade era Per-Banedjedé, o domínio do Senhor Carneiro de Djedet, pois ali o deus carneiro Benedjet era o adorado. Hoje ela é conhecida como Tel El-Ruba. Djedé era o deus da mitologia egípcia que representava a natureza. Canum era o deus equivalente no Alto Egito. Canum ou Kenemu, o modelador, o deus da nascente do Nilo. Da mesma forma que a enchente anual do Nilo trazia iodo e argila, e sua água, vida, Canum era considerado o criador dos corpos das crianças, que ele fazia com o barro na sua roda de oleiro e depois colocava no ventre de suas mães. Logo, Banedjedé passou a ser considerado como o deus que moldava as outras divindades. Ele tinha o título de oleiro divino e senhor das coisas criadas por ele mesmo. Set ou Setesh, Sutek, Setek ou Suti, em egípcio antigo Sete, em grego clássico Set, tem outros nomes. Tem Temu,
Tum e Aten era o deus egípcio da confusão, da desordem e da perturbação, do caos, da seca e da guerra, o senhor da terra vermelha deserto, em contraparte com Horus, o senhor da terra negra solo. O animal de Sete serve como determinante para conceitos negativos: autoritarismo, fúria, crueldade, crise, tumulto, desastre, sofrimento, doença, tempestade. Mestre de trovões e relâmpagos, ele exercia seu poder nas terras do deserto, áreas áridas e países fora do planície do Nilo. Seu poder desordenado, no entanto, contribuía para o equilíbrio cósmico. Nesse sentido, Sete se opõe a seu irmão Osíris, símbolo de terra fértil e nutritiva. O antagonismo dos dois deuses ilustra a natureza dupla do faraó, que une essas duas forças opostas, mas complementares. Sua esposa era Néftis, sua irmã. Sete era adorado em Nakada, a oeste do Nilo. Era o pai de Anubis. Anubis, em grego antigo, Avobik ou Anupo, era conhecido pelos gregos como o deus egípcio dos mortos e moribundos. Guiava a alma dos mortos no submundo. Estava associado com a mumificação e a vida após a morte. Também era o protetor das pirâmides. Era sempre representado com cabeça de chacal. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu, também grafado Anupi, Ampu e Iempi. No Império Médio, 2055-1650 a.C., Osíris passou a ter a função de deus primordial dos mortos, enquanto que Anubis tinha como função o preparo do corpo e embalsamento dos mortos. Era o protetor do processo de mumificação. Ele era adorado em Assiout, a moderna Assioute, em árabe Zait, em egípcio primitivo Sayav, em egípcio tardio, capital da província egípcia do mesmo nome, no vale do rio Nilo, a meio caminho entre o Cairo e Luxor. No Egito greco-romano chamava-se Licópolis, em grego transliterado Ilicópolis, a cidade dos lobos, ou transliterado Politon Licon, cidade dos lobos. Eita, que nomes difíceis, esses gregos e egípcios. Agora falaremos de Osíris. Era adorado em Buzíris e Abidos, no Baixo Egito, próximo ao Delta. Governava o reino dos mortos e estava ligado a Ra. Era ele quem governava o reino dos mortos e o julgava na sala das duas verdades, onde ocorria a pesagem do coração. Segundo a lenda, Osíris foi assassinado pelo seu irmão Sete e triunfou na pessoa de seu filho Horus, seu vingador. Osíris também era identificado como o deus da vegetação, que fazia a vegetação crescer, relacionado também com a elevação anual do Nilo e o consequente renascimento da vida. Portanto, era exaltado como o inventor da agricultura e patrono da civilização. Vencendo a morte, Osíris renasce no além, tornando-se o senhor da vida pós-morte e juiz dos espíritos que lá chegam. Sua esposa era Ísis e seu filho era Horus, representado por um gavião. Ísis, a mesma entidade espiritual chamada Rainha dos Céus, ou Deusa Mãe para os egípcios. Maria, para os católicos, foi usado o nome da mãe carnal de Jesus para trazer egípcios para o cristianismo. Ísis, em egípcio, Aset, foi uma das principais divindades na religião do Antigo Egito,
cuja veneração espalhou-se também para o mundo greco-romano. Ela ressuscita seu marido, o rei Osíris, e produz e protege seu herdeiro, Horus, representado por um gavião. Acreditava-se que era a mãe divina do faraó, que por sua vez estava ligado a Horus. Seu auxílio materno era invocado em feitiços de cura para beneficiarem o povo comum. Ela era mais proeminente em práticas funerárias e textos mágicos. Ísis era retratada artisticamente como uma mulher usando um hieróglifo no formato de trono em sua cabeça ou então de um pássaro-papagaio. Ela assumiu no Império Novo, na 20ª dinastia, século XVI, século XI a.C., os traços que originalmente pertenciam a Hathor, a deusa mais importante durante o período antigo, passando assim a ser retratada usando o toucado de Hathor, um disco solar entre os chifres de uma vaca. Esta imagem é parcialmente baseada em imagens de Ísis do túmulo de Nefertari, 1290-1254 a.C., uma grande rainha egípcia, esposa de Ramsés II, faraó do Egito, cujo nome significa a mais bela, a mais perfeita, e é muitas vezes seguida pelo epíteto de amada de Mut. O símbolo de Ísis era o Tiet, que se assemelha a um Ankh, exceto que os seus braços são curvados para baixo. Ankh pronuncia-se Anak, a vértebra torácica de um touro, visto em corte transversal. Era para os egípcios o símbolo da vida e bem-estar, também como símbolo da vida eterna, a vida após a morte. É muito difícil diferenciar Néftis de sua irmã Ísis. Ambas são chamadas de deusa mãe e deusa dos céus. Ísis também era a mesma entidade espiritual chamada Rainha dos Céus, no livro do profeta Jeremias. Em relação a Aserá, deusa dos cananeus. Aserá, esposa de Baal, deusa da fertilidade para os cananeus, deusa do amor e da guerra. Era também conhecida pelos cananeus e fenícios como Astarte ou Astarote. Era geralmente feita sua imagem adorada como poste-ídolo, tendo também uma forma de cunha, como a cabeça de uma serpente. Ela assumiu outros nomes em outras nações. Ísis ou Rainha dos Céus egípcios, Diana romanos, Ártemis gregos, Istar assírios e babilônios, e Nina. O termo hebraico para Nínive ou Nínive, em grego Nínive, é uma tradução do assírio Nínoa, em babilônico antigo daquela cidade, e cujo nome era escrito com um sinal representando um peixe dentro de um ventre. Eostre, deusa germânica da antiguidade, está relacionada com a primavera. Ostera, nome mais antigo de Eostre, era simbolizada por uma mulher que segurava um ovo em sua mão e observava um coelho, representante da fertilidade, pulando alegremente ao redor dos seus pés. Eostre e Ostera são a mesma entidade, a rainha dos céus. O culto a Ísis, deusa mãe do Egito, foram absorvidas no cristianismo, substituindo-se Ísis por Maria. Foi usado o nome da mãe carnal de Jesus para trazer egípcios para o cristianismo. Horus é o deus dos céus e dos vivos.
Horus era filho de Osíris e de Ísis, tinha a cabeça de falcão e os olhos representavam o sol e a lua. Perdeu um olho lutando com Sete, que foi substituído por um amuleto, o olho de Horus. Como o amuleto não lhe dava plena visão, foi-lhe posta também uma serpente sobre sua cabeça. Por isso, os faraós passaram a usá-la na frente das coroas. Na língua egípcia, a palavra para este símbolo era Vedjat, estando ligado à deusa solar Vadjet, e a esse símbolo começou com seu olho que tudo vê. O amuleto, então, passou a representar a união do olho humano com a vista do falcão, animal simbólico de Horus. O olho de Horus simbolizava proteção, poder real e boa saúde, e foi um dos amuletos mais usados no Egito em todas as épocas. Depois da recuperação, Horus pôde organizar novos combates que o levaram à vitória decisiva sobre Sete. Ele o matou, tanto por vingança pela morte do pai, Osíris, quanto pela disputa do comando do Egito. Era adorado em Hieracómpolis, 80 quilômetros ao sul de Luxor, fundada no antigo local da cidade de Tebas. Ali está o templo de muçulmanos. Tebas foi capital do reino durante o Império Novo, 1550 a.C., 1070 a.C., em 661 a.C. A cidade foi saqueada pelos assírios, recolonizada pelos gregos sob Alexandre o Grande. Foi novamente destruída pelos romanos em 29 a.C. Somente no século VII, com a ocupação árabe, é que a região voltou a ter algum destaque, com a construção da moderna Luxor. Mesquenete, Mesquenet e Mesquent era uma deusa egípcia muito antiga, das primeiras dinastias, associada ao parto. O seu nome significa o lugar onde a pessoa se agacha, pois as mulheres egípcias davam à luz em posição agachada, com os pés posicionados sobre tijolos. Era representada com um tijolo de nascimento, o tijolo onde se dava o nascimento, com a cabeça de mulher ou como uma mulher com um útero simbólico em sua cabeça, o útero de uma vaca. Também podia se mostrar com o ureu na testa. Ureu ou serpente sagrada é um adorno em forma de serpente colocado na coroa dos faraós. Ela era responsável pela criação do Ka-alma, dos seres, assegurava o nascimento da criança, colocava seu sopro de vida neles e decidia o destino de cada um deles, bem como estava presente no seu julgamento pós-morte na chamada a Sala das Duas Verdades, onde o coração era pesado e simbolicamente assistia ao novo nascimento da pessoa, caso a esta lhe fosse atribuída uma existência no paraíso. Mesquenete era adorada em Mênfis e em Heracleópolis Magna. Nesta última cidade, ela tomava a forma de Ísis. Uma palavrinha sobre os Illuminati. Illuminati, plural da palavra latina illuminatus, iluminados. É o nome dado aos membros de uma sociedade secreta fundada em 1776 na Baviera pelo alemão Adam Weishaupt, 1748-1830, um professor de direito canônico e filosofia. Sob seu ponto de vista, a iluminação racional estava acima da fé e, sendo acessível a qualquer pessoa, levava a uma maior perfeição. Era também conhecida como a Ordem dos Perfeitos, por visar a promover o perfeccionismo através de escolas de mistério.
Esses conceitos eram baseados no Iluminismo, um movimento intelectual e filosófico que dominou na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia, ou século das luzes e ilustração, a tal sociedade que se opunha à superstição, crendices, ao obscurantismo, impedir que fatos ou detalhes de algum assunto se tornem conhecidos, inclusive o conhecimento, literatura e arte, a influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos de poder do Estado. Ela contava com o apoio de pessoas intelectuais influentes e políticos progressistas. Tanto a sociedade dos Illuminati quanto a maçonaria foram proibidas pelo príncipe da Baviera, Carlos Teodoro, 1777-1799, e pela Igreja Católica em 1784, 1785, 1787 e 1790. Muitos acham que o movimento não conseguiu sobreviver até o século XIX, mas ainda hoje os Illuminati existem. No Brasil, sua atuação conquistou seguidores, que assumiram o nome de Os Aquisitores, em referência à prosperidade financeira e à atuação de seus membros na economia do país em algumas regiões como São Bernardo do Campo, região do ABC, no movimento metalúrgico de 1970. Os Illuminati se uniram aos maçons algumas vezes, da mesma forma que a maçonaria, a seita também possui 3 graus de iniciação. Alguns grupos se opuseram à filosofia os Illuminati com as teorias da conspiração, atribuindo aos Illuminati o plano secreto para dominar o mundo. Teoria da conspiração, também chamada de teoria conspiratória ou conspiracionismo. É uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há 2 ou mais pessoas ou até mesmo uma organização que tem tramado para causar ou acobertar por meio de planejamento secreto e de ação deliberada uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Fonte Wikipédia. Segundo essas teorias, a seita foi criada com o propósito de derrotar os governos e reinos do mundo e erradicar todas as religiões e crenças para governar as nações sob uma nova ordem mundial. Baseada em um sistema internacionalista, com uma moeda única e uma religião universal. Estranho. E agora em 2024 eu estou ouvindo esse mesmo papo. Uma moeda mundial única, a nova ordem mundial se movimentando, enfim. E uma religião universal. Bom, onde cada pessoa poderia atingir a perfeição. Uma historiadora inglesa chamada Nesta Ellen Webster, 1876-1960, argumentava que os membros dessa sociedade secreta eram ocultistas, planejando um domínio mundial comunista, utilizando a ideia da cabala judaica. Não só mencionava a tendência comunista, como também a prosperidade capitalista dos Illuminati. Ela descreve os 6 objetivos de longo prazo dos Illuminati. Abolição da monarquia e todos os governos organizados sob o antigo regime, a sociedade francesa e o despotismo monárquico antes da Revolução Francesa. Abolição da propriedade privada dos meios de produção para os indivíduos e sociedades, com a consequente abolição das classes sociais. Abolição dos direitos de herança em qualquer caso. Estranho, eu ando ouvindo esse mesmo papo de 1960
No ano de 2024, neste governo atual, é para se pensar, pessoal. É para se pensar, pessoal. Abolição dos direitos de herança em qualquer caso. Eu ouvi esse papo com tal de Haddad. Enfim, destruição do conceito de patriotismo e nacionalismo e sua substituição por um governo mundial e de controle internacional. Abolição do conceito da família tradicional e clássica, olha. Proibição de qualquer religião, especialmente a destruição da Igreja Católica Romana, estabelecendo um ateísmo oficial. Mas os propósitos reais dessa sociedade eram conhecidos apenas por Weishaupt e seus seguidores mais próximos. O grande selo dos Estados Unidos da América, visível na nota de $1, representa uma pirâmide cujo topo é iluminado pelo olho da providência e é considerado como um símbolo dos Illuminati, sendo que o olho simboliza a elite onisciente controlando o povo. No alto do símbolo está escrito Anuit Coeptis, ele tem ajudado o que começamos. E embaixo a expressão Novus Ordo Seclorum, nova ordem secular, indicando que o novo regime é independente da Igreja. Na base está escrito o ano da fundação dos Illuminati, 1776, e algarismos romanos. Os Illuminati se infiltraram na maçonaria, cuja primeira loja foi aberta em Londres em 1717. Por isso, alguns símbolos deles se confundem, como é o caso do olho que tudo vê. Uma palavrinha sobre a maçonaria. No dicionário de língua portuguesa, o significado de maçonaria é sociedade parcialmente secreta, cujo objetivo principal é desenvolver o princípio da fraternidade e da filantropia. Associação para fomentar o humanitarismo e o espírito cosmopolita. Os lugares das reuniões denominam-se lojas. Seu nome maçonaria é derivado do francês maçon, que significa pedreiro construtor. Seu nome, os símbolos e as cerimônias assemelham-se aos antigos grêmios medievais dos pedreiros. A primeira loja foi aberta em Londres em 1717. Dali a associação se estendeu entre os países anglo-saxões e germânicos e há 3 graus na maçonaria. Graus corporativos: aprendiz, companheiro e mestre. Seus símbolos fundamentais foram emprestados da arte da construção e servem de suporte a uma realização psíquica e espiritual. Na verdade, o que eles tentam fazer pelo uso do intelecto, Deus faz conosco através do seu Espírito. Não somos nós que temos que realizar a nossa santificação, tampouco a nossa salvação. Por isso, todas as religiões estão buscando a salvação de maneira errada, ou seja, do jeito que o diabo quer, no esforço próprio para que a glória seja da pessoa e, logicamente, dele também, e não de Jesus Cristo. A nossa salvação não vem por obra, mas pela fé. É falado isso na maçonaria. Esses símbolos guardam conhecimentos sutis, bastante ligados a todos os tipos de ocultismo. As religiões orientais, como o taoísmo, as doutrinas filosóficas gregas do passado da humanidade, pitagorismo, gnosticismo, neoplatonismo, ao hermetismo, doutrina do Egito no século I, atribuída ao deus Tó, chamada pelos gregos de Hermes Trismegisto,
e a cabala judaica. Os símbolos mais conhecidos da maçonaria são o malhete, malho e o cinzel, o compasso e o esquadro, piso com quadrados pretos e brancos, o nível, fio de prumo, a régua, o delta luminoso, avental, luvas, escada em caracol, escada de Jacó, espada flamígera, flamejante, o templo, a estrela flamejante de 5 pontas ou pentagrama, pedra bruta, pedra cúbica de ponta, trolha ou colher de pedreiro, o ataúde de Irão, arquiteto do templo de Salomão, águia, bode, as joias. Você vai encontrar informações mais detalhadas sobre o assunto no livro que eu indico, Na Minha Casa Não, Not in My House, sobre a maçonaria na Igreja de Cristo. Conclusão. Como eu disse no início, o Egito prefigura o mundo, onde vidas estão debaixo do cativeiro do inimigo, adorando falsos deuses e perdendo seu precioso tempo com algo fútil. Não precisamos de símbolos nem amuletos para nos proteger do mal. Não é pela nossa força, nem por racionalidade humana desenvolvida por doutrinas esotéricas que alcançamos a perfeição, mas pela entrega incondicional a Jesus Cristo. Seu Espírito é quem nos aperfeiçoa e nos santifica. A palavra de Deus é o suficiente para nós. É a única coisa que nos mostra a verdade e nos conduz pelos caminhos retos da sua justiça. Espero que tenha gostado. Aguardo sua sugestão, seu joinha e sua inscrição. Aconteceu, virou manchete.